Fala galera, estamos aqui do lado de fora do Barradão nesse momento, movimentação muito pequena, mas você que está aí em dúvida, indeciso, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ainda temos ingresso, viu gente? Bilheteria aqui, ó, funcionando normalmente aqui no Barradão. Então você que está aí em casa sem querer vir, com medo de não ter ingresso, tem ingresso sim, bilheteria funcionando normalmente. Aqui a galera fazendo aqui o cadastro, né? Tem ali umas pessoas para ajudar o pessoal a fazer o cadastro do reconhecimento facial. E nesse momento, uma geral aqui da frente do Barradão. Como falei, movimentação bem tranquila. Lembrando você que às 14 horas, 14h30, nós teremos aí o famoso corredor rubro-negro, que é quando o ônibus sai aqui, ó, da chácara Vidigal Guimarães, para acessar aqui a frente do estádio Manuel Barradas. Deixa eu mostrar para vocês aqui a via como está nesse momento. Muito tranquila, gente, muito tranquila. Então, vim pela Mário Sérgio, inclusive, trânsito tranquilo para você chegar aqui no Barradão. Nesse momento, 1h10. Aqui, movimentação é essa aí, beleza? É isso aí. Agora, dar um feedback para vocês aqui, rapidinho, pra gente se ajeitar aqui. Olha só, Vitória tem alguns problemas, né, para esse jogo das 16 horas. E é o seguinte, o Vitória não tem o Cáceres. E aí? Vai de Paulo Roberto? O que o Jair Ventura vai fazer, gente? Pode colocar o Lucas Braga? Vocês sabem que o Gabriel fez um pronunciamento agora há pouco, ou melhor, na verdade ontem, né, falando sobre isso. Eu queria até colocar na sequência para você escutar o pronunciamento do Gabriel, da torcida dos Imbatíveis, porque ele tinha dito anteriormente que se o Lucas Braga fosse escalado eventualmente em algum momento do Barradão, que ele ia puxar uma vaia para o jogador. Mas ele se explicou e acabou aí fazendo um outro comentário sobre essa questão. Então existe sim, na minha opinião, a possibilidade do Jair Ventura não optar pelo menino da base ali na lateral direita. No meio de campo, você tem a possibilidade de Dudu entrar no lugar de Baralhas. E na frente, volta o Kaiser. E aí, quem sabe, o Mateuzinho arranca uma vaga ali no lugar do Eric, né? Aí nós temos que aguardar 1 hora antes do jogo para saber o que vai fazer o técnico Jair Ventura do Vitória. Você vai ficar na sequência aí com o pronunciamento do Gabriel, da torcida Os Imbatíveis, beleza? Estaremos aqui cobrindo Vitória e Corinthians. Pós-jogo, zona mista, torcida, tudo que você já está acostumado a ver aqui no nosso canal, beleza? Vamos nessa, bora Leão, deixa o like e se inscreva aqui no nosso canal. Um abraço, amigos. Graças a Deus, né? Estamos em um momento melhor. Não é ainda o que a gente deseja, mas estamos caminhando com luta e muita garra, muita disposição. E a gente está melhorando, graças a Deus, né? E ao esforço de todo mundo, principalmente dessa torcida que é incansável, que não desiste de jeito nenhum do seu grande amor, que é o Esporte Clube Vitória. Esperei um pouco, a gente curtiu um pouco esse momento, né? Fazia muito tempo que o Vitória não ganhava 3 partidas em 4, né? Mas principalmente 2 seguidas, sendo ela um clássico. E segundo partida, ganhar do Santos na Vila Belmiro. Inclusive a Vitória não tinha conseguido ainda na Série A esse feito. Então eu esperei um pouco aí pra gente curtir um pouco esse momento, que a gente também é filho de Deus, precisa de momentos bons também como esse, né? Mas vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre a situação de Lucas Braga, tá? Inclusive gerou um pouco de... Como a gente ganhou, não gerou tanta revolta, mas como a gente... Mas na verdade essa situação teve um erro de comunicação, na verdade da minha parte, né? Eu vi muita gente dizendo assim que era falta de respeito colocar ele, que não estava respeitando a voz da torcida, e isso não procede. O tempo todo isso foi conversado comigo, os diretores de futebol, Gustavo, Manequinha, e o treinador Jair Ventura, né? Após a gente ter vencido isso antes já do Bavi. E após a gente ter vencido o Bavi, os 3 me ligaram, né? Agradecendo tudo que a nossa torcida tem feito. E entraram no assunto de Lucas Braga novamente, pela terceira, quarta, quinta vez, e até então estava sendo irredutível, né?
E ele, Jair, o treinador, né, que hoje eu acredito ter crédito com toda a torcida do Vitória, desde que ele chegou, tem feito um excelente trabalho. O Vitória tem crescido muito tecnicamente com ele, então acho que ele tem crédito com a torcida, né? Então eu falei isso para ele, que eu respeitava a opinião dele, do professor, ou pegando no pé de jogador, a não ser quando é um jogador tratado de uma forma mais enérgica. O que todos sabem que não é o caso de Lucas Braga. Lucas Braga tem jogado mal, como a maioria do elenco tem jogado mal. A maioria do elenco tem jogado mal. Então, eu falei isso para ele e quero deixar claro aqui para vocês uma situação também. Na reunião que a gente teve com a diretoria do clube da nossa sede, tava todas as lideranças da torcida, de bairro, bateria, material, todo mundo, 50, 60 pessoas, né? E eu disse isso ao presidente do Vitória e disse isso a todos os líderes da torcida. Não é o meu perfil fazer isso, porque futebol é momento. O Lucas Braga, por exemplo, ele tem um bom currículo, passou em ótimos times grandes. Com certeza ele joga mais do que ele tem jogado no Vitória, mas de fato tem tido aqui talvez a pior fase da sua carreira. E não é o meu perfil. Eu prefiro, os últimos anos, ter mostrado isso e tem dado certo, né? A gente apoiando ali, a gente tem resgatado elencos ruins, a gente tem resgatado futebol de jogadores reprovado aqui. Então, até recentemente, um exemplo, o Jamerson, lateral direito, lateral esquerdo, quando se machucou, chegou mal, a torcida pegando no pé, cresceu, se machucou, aquela fatalidade no seu melhor momento aqui no Vitória. O jogo foi excelente, entendeu? Então eu acredito nisso. O que a gente é porque quer, já que é um cara disciplinado, todos os treinadores gostam dele, né? A gente não vê boato dele estar em farra, em nada do tipo. Então eu não acho justo fazer isso com um profissional. Porém, naquele momento, após a gente ter tomado 8-0 do Flamengo, a gente precisava resgatar a dignidade, o ego da torcida, né? Então esse era o meu foco naquele momento, eu só pensava disso, porque apesar de eu estar muito abalado, eu não desisti. Eu fiquei muito abalado com aqueles 8-0. Quem estava lá no Maracanã viu minha reação, ficou até preocupado, enfim. Eu precisava, como líder, fazer algo para resgatar o ego, a dignidade do torcedor que estava completamente ferida. E na minha mente, e na mente de todo mundo, sabe que o Vitória, sem a torcida, não vai ser capaz de sair disso. Então busquei meios, né? Fui em reunião com o elenco, convocamos a diretoria do clube para ir em nossa sede, e ali eu deixei claro isso para todo mundo, ó, não é o meu perfil, numa situação natural, eu não ia pegar no pé de um jogador, mas eu preciso resgatar a dignidade e a honra do torcedor. Então, hoje o torcedor que mais, hoje o jogador que a torcida mais tem satisfação é o Lucas Braga, alguém vai ter que pagar por essa tragédia, e vai ser o Lucas Braga. A gente, a partir de hoje, exige que a saída dele, tá ligado? Só, ok, a diretoria respeitou, os treinadores respeitaram, e ok. A todo momento foi pedido pelos profissionais do clube isso. Que ele voltasse. Foi pedido a gente. Hora nenhuma eles passaram por cima da nossa vontade. E aí, agora ele pediu novamente e deu explicações. E deu explicações, como por exemplo, pro elenco é muito ruim a sensação de um cara estar se dedicando, tá trabalhando e ser crucificado dessa forma, né? Porque é um profissional, é um colega do grupo, futebol é coletivo, né? Então, os jogadores são corporativistas, né? Então ele fala assim, se vai fazer isso comigo, vai fazer, se fez isso com um, vai fazer comigo também. Então eles são unidos, entendeu? E Jair Ventura falou que trabalha muito essa questão do motivacional, de união, né? Inclusive depois da vitória do Santos, ele cita isso, né? Que o Lucas Braga teve a oportunidade, que outros também que não estão jogando vão ter, que ele quer o elenco todo motivado. Então, enfim, o Jair fez esse pedido a mim, e eu falei a ele isso, entendeu? Que eu confiava nele, tá fazendo um bom trabalho, e que eu não tenho ego e vaidade. Na verdade, eu tenho ego e vaidade como todo ser humano tem, mas eu trabalho diariamente minha mente para não cair nessa pilha de ficar vaidoso, de ficar com o ego lá em cima, né? Porque as pessoas me param, me agradecem, tiram foto comigo, diz que se não fosse eu, coisas não teriam acontecendo boas, que eu tô salvando Vitória, e eu digo sempre a eles, eu não, irmão, nós, somos nós, tá ligado? Somos nós. Então eu trabalho sempre minha mente para não ter ego e vaidade. Eu falei para ele, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás se for pro bem do clube, né? Se for pro bem do clube, volto minha palavra atrás sem problema nenhum, entendeu? Não tenho vaidade, não tenho ego de dizer, eu falei, vai ter que respeitar e acabou. Essa foi a conversa, ele me pediu um voto de confiança, falou que precisa ter o elenco todo unido e motivado, falou que o elenco sofre com esse afastamento de Lucas Braga, né? Não acha justo, os jogadores entendem que
que os problemas do Vitória é coletivo, né? Se o Vitória jogou mal, perdeu, a culpa é de todos e não de um. Né? Então tem a questão também de ser um profissional dedicado, todo mundo no clube considera ele dedicado, mas infelizmente chega no campo, não consegue entregar, inclusive treina bem e joga mal. Coisas do futebol, coisas do ser humano, e é isso. Eu falei, mano, por mim tá ok, tá ligado? Por mim tá ok, pode botar o cara pra jogar e tal. Onde foi meu erro? Eu combinei isso com ele e não conversei com vocês, estava cansado pra caralho do Bavi. Tava eufórico pra caralho da gente ter vencido aquele jogo daquela forma, com a força que a torcida mostrou pro mundo. Eu tava muito eufórico e também tava muito exausto, muito cansado. Passei dias dormindo, comemorando, bebendo, curtindo um pouco, né? E foi isso aí, tá ligado? Então meu erro foi não ter comunicado, não teve desrespeito da comissão técnica com a gente. Foi tudo conversado, foi tudo ok, tá ligado? E o que foi conversado principalmente, mano, falta 9 jogos. A gente não pode agora ter atrito, né? Imagine... ficar brigando com quem vai jogar, a torcida querer vaiar jogador, não dá mais espaço, não tem mais tempo. Só faltam 9 partidas. Agora tem que estar todo mundo unido e esquecer todos os problemas. Os problemas agora tem que ficar para trás, né? Porque a gente, na verdade, a gente não tem que pegar no pé do jogador que tá jogando mal. A gente tem que pegar no pé de quem contrata. O Vitória, infelizmente, tem essa cultura de décadas. Não é só Fábio Mota. É décadas o Vitória faz isso. Todo primeiro semestre, contrata jogadores baratos, contrata jogadores em baixa, para economizar, para quando chegar no segundo semestre, querer recuperar. Então, um erro é isso. Eu falo sempre a ele, a Fábio Mota, falei a Maneca esse ano, no começo do ano, irmão, a expectativa da torcida tá crescendo, o Vitória tá crescendo, o orçamento tá crescendo, ainda é ruim, ainda é baixo, ok, tá entre os piores, mas precisa ter mais responsabilidade. Então, o erro não é de Lucas Braga, tá ligado? O cara treina e depois virou herói, é um ídolo nosso sonho que o cara volte, tá ligado? A torcida fez isso com o Janderson. Ah, qualquer um é pior que Janderson, crucificou Janderson. Mandaram o Janderson embora, como é que paga 5 milhões de Janderson? Vitória vendeu ele por 8. Né? Aí depois bota Carlos Eduardo. Qualquer um é melhor que Janderson. Botou Carlos Eduardo. Qualquer um é melhor que Carlos Eduardo. Saiu também, tá bem lá no Mirassol. Entrou o Carber. Qualquer um é que a gente também tem que sacrificar um jogador. Repare que a gente sempre tem um vilão dentro do nosso elenco que a gente cria. Tá ligado? Então isso também é ruim. Tá ligado? A gente fica botando ali por ele. Já teve um momento maravilhoso ano passado. Chegou até a ser artilheiro. Esse ano já cai um pouco, porque também tem questão de técnica ali, né? Às vezes um treinador usa o cara de uma forma de outra, mas não é correto a gente estar vaiando o cara na escalação, como acontece algumas vezes, na escalação vaiar o cara. Então a nossa postura como torcida tem que mudar em relação aos dirigentes. A gente, quando acabar esse campeonato, a gente tem que ser mais enérgico, exigindo as melhores contratações. Né? Tem que ter essa responsabilidade de melhorar o elenco no começo do ano, começar dentro da nossa realidade, óbvio, mas futebol é fase, não tem como o cara jogar bem sempre, né? A gente viu contratações milionárias aí como o Vitor Roque, o cara começou muito mal, agora já estão falando que o cara vai pra seleção. É futebol, é fase. Então, eu acho que essa cultura nossa de estar sempre tendo um jogador como vilão, eu acho que é danosa, entendeu? Eu acho que é ruim. Eu acho que a gente prejudica o elenco, porque o elenco eles são unidos ali. Quando a gente vai a um, todos sentem. Eles não pensam assim, foda-se esse fulano, né? Tá vaiando o time. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá ligado? Precisa ter esse cuidado. Então sobre o Lucas Braga é isso aí, irmão. Eu queria pedir a vocês, né? Cada um faz o que quer. Mas eu queria pedir ao torcedor, só falta 9 partidas. Só falta 9 partidas. Se quer culpar alguém, culpa Fábio Mota, culpa Maneca, culpa Gustavo, que é quem contratou. Mas agora o elenco precisa de apoio total da gente nessas 9 partidas finais, tá ligado? Então, se a gente considera que um jogador não tem condições de jogar agora, tem que culpar a diretoria e não o elenco. Né? O jogador não tem culpa de estar aqui, não pediu para estar aqui, né? E é isso aí, tá bom? Então era esse recado que eu queria passar para vocês. Cada um torcedor, cada um sabe o que faz, óbvio. Eu, da minha parte, não vou. Meu foco agora é o Vitória permanecer na primeira divisão. Se o treinador considera que precisa de todos que estão lá, a responsabilidade é dele. Espero que ele entregue o que a gente espera e que a gente espera. E é isso, que ele saiba usar o que é melhor e que o Vitória saia vencedor dessa história. Valeu? Sobre o ingresso, né, rapaziada? R$120. Não teve promoção. A torcida, a 7K, que foi a solução no último jogo, teve
Ele tá tendo problema na justiça, tá sendo investigado em São Paulo. Então as ações dela estão bloqueadas. Então o Vitória não pôde contar com a 7K. Sobre o valor do ingresso, esse é um valor padrão, né? O Vitória jogando mal ou bem, ele tem as suas contas para pagar. Aí eu volto pro começo da conversa, né? O problema dessa discussão é o time não entregar um bom futebol. E se o Vitória estivesse jogando bem, tivesse nessa cabeça, a gente não tava pedindo promoção, porque a gente quer pagar uma promoção, porque a gente entende que tem que ser compatível com o futebol. Mas as contas não são. Então quando um dirigente vai contratar um jogador de 300, 400 mil, ele tem que ter cuidado. Ele tem que ter essa... Claro, estou sempre do lado do torcedor, mas infelizmente o Vitória não ia suportar ficar setembro, outubro, novembro e dezembro com ingresso a R$20. A esforça não luta. Infelizmente podemos dizer até que são mercenários, né? Porque até para vencer você tem que dar premiação. Se não tiver premiação, não se esforçam, né? Eu, no lugar da diretoria, tentaria fazer um meio termo, né? Nem 20, nem 120, colocaria no meio termo, sei lá, 70, 80, mas quem sabe das contas são eles. A gente sabe que o futebol brasileiro é deficitário, né? Então a gente sabe que o Vitória precisa contar com a bilheteria. Então é um assunto complexo. O que eu penso é que o Vitória não pode mais passar essa dificuldade no futebol. Se o Vitória estivesse jogando bem, a gente pagaria os 120 feliz, né? A gente não estaria com problema com o jogador, não estaria com problema com nada. Estaria só pensando em voos maiores, né? Mas começou tudo errado, vai terminar tudo errado. Então tá cansativo, né? Tá cansativo, tá caro, tá desgastante. Mas, infelizmente, todo mundo vai ter que fazer esse sacrifício. Então, espero que... Outra questão é o Sou Mais Vitória. O Vitória precisa urgente achar uma forma de voltar a ter boleto. Porque a gente vive em uma classe pobre, em um país pobre, com muito desemprego, com um povo endividado. Então o Vitória precisa voltar a ter o boleto de alguma forma. Eles alegam que a pessoa paga um mês e não paga mais. Ok. Então eles têm que achar um meio de bloquear isso, mas que pague de boleto. Que não precise usar o cartão de crédito. Então, eu acredito que com boleto... O sócio do Vitória é um dos mais baratos do Brasil, né? De fato. E com boas contratações, elenco bem equilibrado que a gente está tendo aqui. Tá? E precisa facilitar a vida para o cara ser sócio do Vitória, né? E aí assim a gente vai tá resolvendo todos os problemas com certeza. E mais uma vez pedir, né, o apoio aí de todos, que a gente consiga amanhã lotar nosso estádio, que a gente consiga fazer uma grande festa. A gente está preparando o Corredor Rubro-Negro novamente. Amanhã na arquibancada a gente está tentando inovar. Inovar não, né? Resgatar algumas coisas do passado que a galera acha massa. A gente está para comprar 5 mil rolos de papéis para a gente jogar na entrada do time. E entre a nossa bandeira, bateria e principalmente nossa voz, rapaziada. Cantar 90 minutos, entrar cedo no estádio, pressionar a arbitragem, o adversário desde o aquecimento. Vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians, apesar de alternar ali no campeonato, na tabela, ele tem grandes jogadores, então a gente precisa estar amanhã com muita força, com muita garra, muita determinação. E é isso, valeu? Tamo junto. Qualquer coisa aí, nossa torcida, nossa diretoria, eu tô à disposição aí. E vamos batalhar aí por um Vitória, primeiramente sair dessa zona de rebaixamento amanhã e ao longo do tempo cada vez mais forte. Valeu, tamo junto, obrigado aí pela atenção.